loucura total, porque saiu a convocação e 2 gaúchos foram convocados, que eram a primeira vez que estavam sendo convocados. Eu e o Alex Lenz, um outro gaúcho de Juí. E nós éramos do mesmo clube. E a cidade parou. Jogávamos em Canoas, é uma cidade entre Novo Hamburgo e Porto Alegre. Canoas parou e Novo Hamburgo, que é a minha cidade natal, aquela notícia caiu como uma bomba no bom sentido lá. E quando eu avisei meus pais, nem os meus pais estavam acreditando, porque querendo ou não, os meus pais ficavam imersos no dia a dia de trabalho, de batalha ali, ainda para manter a casa. E quando eles receberam essa notícia, eles não acreditaram. E aí o filho no jornal da cidade, o filho no jornal do estado. Foi espetacular. E aí chegar na seleção e logo de cara encontrar esses jogadores, à época, quem estava na seleção ainda era Maurício, estava o Nauber, que já tinha experiência, tinham outros jogadores ah, com muito mais experiência do que eu, e jogadores famosos que eu, há anos atrás, estava pedindo autógrafo. Então foi muito interessante, muito interessante. Você não chega apenas, você chega e fica. Isso que é interessante, você Eu chega e fica. chego, fico, só que tenho muita competição, porque na minha posição eram os jogadores que mais tinham central. Então, em 98, a convocação, o Radamés Latari era o técnico, convocou, se não me falha a memória, 8 centrais. Porém, 98 foi o ano que implantaram o sistema com o líbero. Então, o time que até então contava com 4 centrais no plantel tinha perdido a vaga para um central. Então, cada time de 12 atletas só tinha 3 vagas para central. Sendo que nesta seleção já tinham 2 titulares, Douglas Chiarotti e Gustavo Endres, que também eram gaúcho de Passo Fundo. Eles já eram titulares. O Radamés convocou mais 8 centrais para uma vaga. E eu te digo, Paradela, que Rapaz, eu era o pior deles. Eu era o pior dos convocados. O pior dos convocados. Ou por quê? menos melhor. Porque eles já tinham mais repertório do que eu, tinham mais experiência do que eu, eram jogadores que já ocupavam a vaga de titulares em seus clubes. Eu não era titular do meu clube, eu era reserva. Eu fui convocado mesmo assim. Porém, foi a hora de voltar a me apoiar naquela equação. Eu vou me dedicar, me capacitar, me comprometer e me engajar. Era a equação que eu conhecia, era o processo que eu conhecia. E era naquilo que eu acreditava. Eu era, na minha leitura, um dos que mais treinavam, o que mais estava presente ali nos treinos, o que mais estava com os ouvidos abertos para aprender, para escutar. No final das contas, 1998, no final do ano, eu disputei minha primeira competição pela seleção brasileira. Foi o Mundial em Tóquio, no Japão. Nós ficamos em quarto lugar, mas foi a minha primeira competição. Não, fantástico. E aí essa carreira espetacular, não só nos clubes, mas obviamente a gente fala bastante da seleção brasileira. E como você disse, já chega com uns atletas, alguns remanescentes do Ouro Olímpico de 92, alguns muito fortes. Nauber é um dos nomes mais espetaculares do vôlei. Como é que foi ser recebido por essas lendas do esporte brasileiro e o dia a dia de ter esse aprendizado, mudanças de técnicos, viajar para o mundo, sendo que você entra no esporte para ter essa educação mantida, né? Então as coisas mudam, né, rapidamente. Sim, foi incrível, né? Chegar lá e me deparar com o Maurício, Douglas Queiroz, Gustavo, Kid e mais uma série de jogadores excelentes, Joel e por aí vai. Foi incrível. Num primeiro momento, muita admiração, que eu sabia que não poderia exceder, porque agora eu era um deles. A admiração Sim. continuava, porém eram meus colegas. Agora, era uma equipe masculina, brincadeiras nem sempre tão saudáveis aconteciam. É um ambiente muito competitivo,
muito competitivo. Os mais jovens, os novatos na seleção, ainda existem alguns esportes e modalidades que fazem isso. Eram aqueles responsáveis em carregar as coisas. Eu não estava nem aí para isso. Eu carregava, quer que eu carrego, eu carrego. E fazia. Eu nunca tive problema para me envolver com os grupos. E respeitava, admirava, mas eu estava ali para construir meu lugar. Então, entrou na quadra para treinar, eu não brincava com o meu processo de aprendizado. Ali era a minha vida, minha profissão, minha vida, era o que eu queria para mim. Respeitava, admirava, construí grandes amizades ali, mas era a minha profissão. Sempre fui muito sério com isso. Eu sempre fui muito conhecido sobre a seriedade, sabe? A intensidade de entrega. Afinal de contas, eu tive como referência o Carlão. Então, sempre fui muito intenso na entrega nas quadras, independente de estar numa seleção brasileira ou num clube. E foi isso que foi me alimentando, alimentando, e cada vez mais próximos desses atletas, cada vez com mais afinidade, e daqui a pouco eu já era também um deles, jogadores da seleção brasileira, com notoriedade, com visibilidade. Mas, de novo, esses elementos que fazem parte da carreira de um atleta de seleção brasileira sempre foram consequência de um processo. Eu tentava nunca perder o olho do processo, sabe, do treinamento. Afinal de contas, eu tinha que jogar. A partir do momento que meu desempenho caía, eu talvez estivesse arriscando meu lugar na seleção brasileira ou até em um clube brasileiro.